Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês que nos assistem nesta manhã abençoada. Como é bom e agradável que vivam juntos os irmãos. Esta palavra tem tomado outros sentidos, tem tomado outro significado em um tempo como este. Aos poucos, estamos retornando a uma nova normalidade. No entanto, nós podemos experimentar em um período como este que nós vivemos a comunhão com o Senhor. Nós vivemos uma comunhão como o seu corpo, como a sua noiva. Apesar de desafios, apesar de aflições, apesar de dificuldades. Que nesta manhã você possa se condicionar, se colocar diante do Senhor, se entregar e prestar um culto agradável a Ele, mesmo aí no seu lar, com as pessoas que estão próximas a você. Que nós possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para experimentar e nos permitir vivenciar através da sua glória, da sua majestade, da sua graça e da sua misericórdia que se renovam sobre nós dia após dia. Que você possa neste momento se entregar de corpo, alma e espírito diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, Pai. Nós queremos entregar tudo em tuas mãos, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de mais uma vez, Senhor, cultuarmos a ti, Senhor. E apesar das aflições, das lutas, dificuldades, nós podemos dizer e afirmar, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor, viver e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem experimentado, tem preparado para o seu povo, Pai. Tudo aquilo que o Senhor, de fato, pretende, Senhor, ensinar. Pretende, Senhor, condicionar. Pretende, Senhor, dar acesso aos teus filhos e filhas nesta manhã, Pai. Nós, Senhor, em nome de Jesus, como igreja tua, reunida nos lares, Senhor, entregamos tudo que vivenciaremos aqui nesta manhã para a glória e honra de Cristo Jesus, em quem oramos. Amém, amém, amém. Louve e celebre com alegria que possamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia, porque o nosso Cristo venceu a morte e vivo está. Ele reina e reinará para todos sempre. Aleluia. Adoro o Senhor nesta manhã. Deus é
Glória a Deus, que alegria é poder afirmar que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Jesus que vive está. Esta é uma oportunidade, esse é um privilégio, esta é uma chance inigualável. A palavra do Senhor vai nos afirmar em Filipenses capítulo 2, verso 4, que cada um de vocês cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. E a igreja tem sido um canal, a igreja tem sido uma porta, a igreja tem se disponibilizado para atender o chamado do Senhor nesta geração. Através das contribuições dos membros, dos filhos e filhas desta família, vidas têm sido alcançadas, famílias têm sido alimentadas, e apesar de um momento tão adverso como este, nós temos experimentado a vida em abundância em Cristo Jesus. Que você, neste momento, possa com alegria, com motivação, com entrega, colocar agora o interesse de tantas pessoas à frente dos seus próprios interesses. Que nós, como igreja do Senhor, possamos reagir, possamos ser atuantes, possamos prosseguir, honrando os compromissos da igreja, honrando aquelas pessoas que estão sendo assistidas por nós, através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos. Contribua com alegria nesta obra.
Aleluia. O amor de Deus nos atrai para Ele. A sua graça nos alcança. O seu favor nos habilita para a vida. Por isso, quando nós nos entregamos diante do Senhor, quando nós nos rendemos à sua face, quando nós nos dobramos diante do seu senhorio, nós somos levados, conduzidos ao lugar seguro. Não há lugar mais apropriado para estarmos, lugar que nos dê maior convicção e segurança do que a presença do Senhor. Que nesta manhã você possa orar conosco, se colocando diante do Senhor e pedindo para Ele: Pai, me orienta, me direciona, me conduz, Senhor, me revela, me mostra por onde devo andar, que caminho devo seguir, o que Tu tens para a minha vida como propósito, como direção. Eu não quero me sentir perdido, eu não quero me sentir sem norte, eu quero ter convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu te convido nesse momento a se colocar diante do Senhor e fazer conosco essa oração, dizendo ao Pai que você se entrega. Oh Deus, nós quebrantamos o nosso coração, Senhor, nesta manhã na Tua presença. Este dia, Pai, tão especial, em que lembramos, Pai, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse momento de memorial, Senhor, em que lembramos, Pai, que Jesus é suficiente, que nada, Pai, vai poder nos levar a Deus senão Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E essa é a vida que Tu tens para nós. Não uma vida piegas, mesquinha, não uma vida, ó Deus, indiferente, mas uma vida abundante. É a vida que Tu tens para nós. Por isso, Pai, nós nos entregamos totalmente a Ti. E que nesta manhã o Teu Espírito tenha liberdade de visitar cada lar, cada família. Ó Deus, cada vida possa ser tocada e alimentada pelo poder da Tua presença. Que nada lhes falte, Senhor. Que a alegria do Senhor, a força do Senhor, o conforto do Senhor, a segurança do Senhor se faça presente em todos os momentos, em nossa vida pessoalmente, em nossa casa, em nossa família e em nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Que Deus possa direcionar nessa manhã a sua vida, que você possa se colocar diante do Pai em oração, em louvor, em adoração, na certeza de que o nosso Deus, Ele se faz presente em nossa vida, Ele conduz a nossa história. E hoje nós estamos muito felizes por estar mais um dia aqui com você, por poder estar aqui com você na sua casa. E nessa manhã, de forma especial, nós estaremos celebrando a ceia em família. Essa não é a ceia formal da igreja, em que compartilhamos o momento de comunhão do corpo de Cristo, mas nesse tempo de pandemia, em que somos obrigados a manter regras de isolamento, nós vamos celebrar esse momento, relembrando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E em família é também uma oportunidade de estarmos vivenciando essa realidade da suficiência de Cristo em nossa vida. Eu lhe convido nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo 24. O título dessa mensagem, da mensagem de hoje é Renúncia. A renúncia, queridos, é algo essencial na caminhada com Deus. Nós sabemos que um dos requisitos para vivermos o projeto de Deus, a direção de Deus, os propósitos de Deus, é ter que abrir mão daquilo que imaginamos ser direito nosso, daquilo que imaginamos ser nossa justiça, para que o próprio Deus conduza a nossa história, direcione os nossos passos e oriente a nossa vida. Mateus capítulo 16, a partir do verso 24, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Veja que tremendo. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Feche seus olhos, vamos orar neste momento pedindo a direção de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Pai, obrigado, Senhor, porque nós cremos que Tu estás no controle de todas as coisas. E agora, Espírito de Deus, usa-nos, Pai, nesta manhã, para que o Teu nome seja glorificado e que tudo que nós vamos aqui tratar, Senhor, seja em submissão à Tua palavra, ouvindo a Tua voz, ó Deus, e seguindo a Tua orientação. Fala ao coração do Teu povo, Senhor, e que nós sejamos por Ti moldados, exortados, ensinados e trabalhados. É o que eu te peço, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em muitos momentos, imaginamos que a renúncia significa apenas dar algo, ou mesmo, para muitos, esse é um sentimento de dor, de sofrimento, de ausência, de perda, uma falta de plenitude que muitas vezes para nós se torna sem significado, muitas vezes para nós se torna sem sentido. O dicionário da língua portuguesa traduz essa expressão renúncia do latim, renunciare, como o significado de abdicar do uso de um direito ou de uma posse legítima. Não querer, desistir de um desejo, renegar, afastar-se voluntariamente, abster-se por parte de uma vantagem que lhe era direito e sacrificar-se em favor de. Esses são um dos significados do que, na verdade, a palavra renúncia traduz. Observando, queridos, o amplo significado, de acordo com o vocábulo, nós concluímos que a palavra renúncia vai muito mais além do que uma simples expressão vocábula. Entende-se que a renúncia na vida de um cristão, ela deve ser algo progressivo. Não é algo que se vivencia em um momento, em uma situação, em um contexto e já é suficiente. A renúncia é algo que acompanha a nossa vida, que caminha conosco. Isso vai fazer parte da nossa realidade todos os dias. Por isso devemos praticá-la com ascendência. Queridos, nós só vamos poder reconhecer a necessidade de renunciar se nós enfrentarmos a realidade do nosso interior. Ninguém renuncia em favor de uma causa, de um propósito, de um sentimento, se nós não tivermos um olhar para nós mesmos. Por isso, para que se renuncie a algo, é necessário, anteriormente, que eu saiba quem na verdade eu sou, o que está no meu coração, o que está em meu eu, em meu interior. Caso contrário, nós passaremos a vida tentando encontrar respostas para entender a vida e o seu contexto sem chegar a lugar algum. Amados, uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos nesse tempo é o autorreconhecimento. É triste a constatação de que poucas pessoas têm a capacidade de discernir o seu real estado interior. A nossa incapacidade de reflexão quanto ao que na verdade carregamos em nossa vida, qual é o estado do nosso eu, nos impede muitas vezes
de nos achegarmos a Deus e nutrirmos com Ele um relacionamento verdadeiro. Porque para que eu conheça o Senhor, para que eu tenha com Ele intimidade, para que eu me relacione com o Pai de maneira pessoal, é necessário que eu tenha essa capacidade de introspecção, examinar-me interiormente, olhar para dentro do meu ser. Por isso, muitos fogem da realidade de um relacionamento com Deus pela incapacidade de olhar o seu real estado interior. A primeira tarefa, queridos, do Espírito Santo na vida dos salvos, depois da sua regeneração, é levá-lo a esse autoconhecimento, a essa reflexão interior, a esse conhecimento de si mesmo. A intenção de Deus para cada um de nós que fomos salvos visa mostrar o quanto o nosso interior, o quanto o nosso ego, o quanto o nosso eu é sujo e corrupto. E segundo, queridos, as Escrituras Sagradas, não existe outra possibilidade de sermos livres desse terrível inimigo chamado eu, a não ser pela operação diária da ação do Espírito de Deus em nossa vida, nos vinculando à cruz. Por isso eu costumo sempre dizer que é impossível viver o cristianismo dissociado da cruz. É preciso que o nosso eu, o nosso interior, o nosso ego seja sacrificado. E esta postura, essa reação, esse comportamento passa pela necessidade de abrirmos mão, passa pela renúncia. É importante verificarmos que a cruz de Cristo não é apenas um fato histórico, algo que aconteceu há muito tempo atrás e que de uma vez para sempre. Ela é também um princípio que temos que seguir por toda a nossa vida. Ela fará parte da nossa realidade, ela fará parte da nossa história. A cruz faz parte do legado da nossa existência. A cruz nos abriu uma porta para a vida, mas ela é também um meio pelo qual nós devemos viver. Muito mais, queridos, do que um contexto histórico, uma análise doutrinária, ou mesmo um princípio de vida. A cruz é a expressão suprema da realidade eterna, porque é impossível o homem com Deus se vincular a Deus sem que passe pela cruz. É impossível contemplarmos a nossa vivência celestial fora da cruz de Cristo. Nenhuma das pessoas divinas existe para si mesma, senão cada uma delas para as demais. O Pai entregou ao Filho todas as coisas e o tem feito centro e Senhor de toda a criação. O Filho tem amado o Pai e se deu a si mesmo para que o Pai possa realizar os desígnios máximos do seu coração. E o Espírito Santo tem vivido eternamente para glorificar o Pai e o Filho. Isso, queridos, quer dizer que o princípio que opera eternamente no seio da vida divina não é outro, senão o princípio da cruz, o princípio da abnegação, o princípio da renúncia. Quando nós olhamos a Trindade, cada um abrindo mão de algo em favor de uma causa maior. E assim é a nossa relação com Deus. Nós precisamos voltar a nossa atenção à citação da palavra de Deus. O uso da condicional se implica que nem todos os salvos desejam ser discípulos, desejam abrir mão de algo,
desejam renunciar. A condicionante bíblica é nos fazer renunciar ao eu e permitir que Deus seja o nosso condutor, o nosso orientador, o nosso dirigente. Amados, renunciar, negar a si mesmo, é a capacidade de dar a outra face. É perdoar e amar os nossos inimigos. É bendizer os que nos maldizem. É fazer o bem aos que nos odeiam. É orar pelos que nos maltratam e pelos que nos perseguem. É ter, queridos, a mesma capacidade de humildade que Cristo teve. É andar em santidade como Ele andou, guardando os seus mandamentos e fazendo a vontade do Pai. Isto é renunciar. Isto é negar-se a si mesmo. Isso é abrir mão do ego, do eu. Renunciar, negar a si mesmo, abrir mão do seu próprio eu, tomar a sua cruz e ir após Jesus, não é uma tarefa simples. Eu diria que essa é uma das tarefas mais complexas da vida cristã. Porque na maioria das vezes nós somos atraídos para Cristo por uma visão interesseira, por querer ser satisfeito em alguma área da vida. Muitos que se achegam à fé cristã, muitos que se achegam à igreja de Jesus, é sempre com aquela visão e com aquele sentimento. Eu quero receber uma bênção, eu quero obter um milagre, eu quero que o Senhor me cure de uma enfermidade, eu quero que essa porta seja aberta. Mas nem todos têm a percepção que o nosso relacionamento com Jesus implica nessa capacidade de abrir mão dos nossos interesses, das nossas vontades, do nosso ego, do nosso eu, para que o princípio da cruz seja estabelecido e prevaleça a qualquer outro sentimento que eu venha externalizar, imaginar em meu interior e em meu coração. A grande verdade é que todos nós somos, por demais, apegados ao ego, apegados ao nosso eu. Nem todos que caminham na vida cristã compreendem a necessidade de renunciar para andar com Deus. Eu lhe pergunto nessa manhã, por que nós precisamos renunciar? Por que Jesus exige a renúncia para aqueles que o servem, que o seguem? O que Jesus deseja nos ensinar quanto à necessidade de abrirmos mão do nosso ego, do nosso eu, de renunciarmos àquilo que muitas vezes deseja prevalecer, se sobressair à verdade de Deus, à palavra de Deus, aos princípios de Deus. Eu quero compartilhar com você algumas lições preciosas que as palavras de Jesus nos ensinam nessa manhã. Primeiro, queridos, renúncia implica em nos conhecermos por dentro. Ninguém, escute o que eu vou lhe dizer agora, preste atenção, ninguém será capaz de renunciar a algo se você não tem consciência de quem você é de verdade. E eu, queridos, eu não tenho medo de lhes dizer que uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos hoje é encarar quem, na verdade, nós somos. A maioria das pessoas querem ter um autoconhecimento periférico, conhece tudo ao seu redor, mas não tem esse olhar interior. E a palavra nos diz, do Evangelho de Mateus, o capítulo 16, o verso 24, e traz como uma condicionante: negue-se a si mesmo. Para que eu negue a mim mesmo, eu preciso saber quem eu sou, o que está no meu interior,
o que eu carrego comigo, que sentimentos eu trago em minha alma. É impossível renunciarmos sem que tenhamos a real noção do que se encontra em nosso coração. Em muitos momentos, a nossa incapacidade de abrir mão, de tomar a cruz, é porque não temos a noção do quanto o nosso eu é danoso, o quanto o nosso eu é prejudicial, o quanto o nosso eu é enganoso. Nós sabemos que descortinar o nosso eu é de competência exclusiva de Deus, pois esta tarefa não pode ser executada pelo homem caído, o homem em pecado. O homem em pecado, ele vive de maneira obscurecida, ele nem conhece a verdade à sua volta, e ele é incapaz de se auto-reconhecer, de fazer essa análise fria e ter consciência do quanto carrega em si mesmo mazelas, pecados, sujeiras, enganos, desejos maus e sentimentos que de alguma forma se contrapõem à verdade do Senhor. O salmista nos ensina no Salmo 36:9: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Amados, a experiência do povo de Israel é de grande valia para a igreja em nossos dias, para entendermos essa reflexão para o autoconhecimento, para o conhecimento de si mesmo, para o conhecimento do ego. A história do povo de Israel está registrada no livro de Êxodo. Aquele povo foi verdadeiramente salvo do Egito, das garras de Faraó. Na tipologia bíblica, o Egito representa o mundo e Faraó, o próprio diabo. Amados, as Escrituras registram que o sangue do cordeiro imolado foi aspergido nos umbrais e vergas das portas, e esse episódio denota que traz a plena salvação para os israelitas. Porém, este povo que fora salvo, uma vez que o sangue já havia sido derramado, mostrou algo que se assemelha muito bem à nossa realidade atual. Eles não se conheciam. Eles não sabiam o que eles carregavam em seu próprio interior. Eles não sabiam que, apesar de salvos, haviam dentro deles um ego que os mantinham escravizados de si mesmos. Eles foram salvos do Egito. Eles foram salvos de Faraó. Mas eles precisavam ser salvos deles mesmos. E muitas vezes, esse é o nosso grande problema. Embora conheçamos a verdade, embora tenhamos a alegria da convivência cristã, embora experimentemos os milagres de Deus em nossas vidas, nós não imaginamos que o nosso grande problema somos nós mesmos. O texto a seguir mostra que o povo não sabia que havia um terrível inimigo a ser vencido: o próprio ego. Leia comigo o que nos diz Êxodo 19, do verso 5 ao verso 8. Veja o que diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim o reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhes mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Amados, Moisés relatou ao Senhor
a maneira como o povo tinha recebido aquela mensagem. Era algo que tinha comovido o homem de Deus. No entanto, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, tem um registro que mostra uma realidade totalmente diferente da que o povo assumiu. Embora eles estivessem ali afirmando a verdade de Deus e aceitando para si aquele decreto do autoconhecimento, da necessidade de que aquele povo se enxergasse como um povo de Deus, olha o que é que diz Deuteronômio 5, 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Amados, eu acredito que a pior coisa que pode acontecer conosco é, embora vendo as promessas de Deus, embora vendo o que a Bíblia diz a nosso respeito, nós não nos enxergarmos, nós não admitirmos em nosso interior aquilo que a Bíblia diz acerca da nossa vida. E eu creio que isso é um grande dano que a igreja do nosso tempo vive. A semelhança do povo de Israel, muitos estão aqui e embora muitas vezes profiram cantando, digam em suas orações: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha cidadela, Ele é a minha segurança, Ele é o meu porto seguro, nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, Ele vai suprir as minhas necessidades. Nem sempre essa é a verdade que está expressa no nosso interior. O povo de Israel era identificado como o povo de Deus, que seria felizes para sempre, mas eles não conseguiam se enxergar nas promessas de Deus. E o nosso grande erro é não nos enxergar naquilo que Deus tem para nós como propósito. E por isso nos fechamos, por não conhecer o nosso eu e não permitir que o Espírito de Deus trabalhe o nosso interior. Muitos caem na incredulidade. Amados, não podemos duvidar da boa vontade daquele povo. O fato é que nenhum israelita sabia que não era capaz de cumprir os propósitos de Deus por si mesmo. Eles se achavam bons, eles se achavam especiais, eles se achavam superiores. Por isso, o ego era inflado, o eu era superior e não permitiam que o Espírito de Deus trabalhasse em suas vidas. Muitas vezes nós nos achamos tão bons, tão justos, tão preciosos, que não temos a capacidade de nos enxergar por dentro e poder declarar diante do Senhor que somos falhos, imperfeitos, que erramos. Sabemos que os mesmos que prometeram fidelidade de pé no Monte Sinai foram aqueles que mais tarde adoraram o bezerro de ouro, murmuraram contra Deus e desejaram voltar para o Egito. O Senhor precisa nos provar, não para que Ele nos conheça, Ele já sabe quem nós somos. O Senhor precisa nos provar para nós nos autoconhecermos, para que possamos nos enxergar por dentro. As lutas que temos vivido, as provações que temos passado, os desertos que temos enfrentado, não é para que Deus venha conhecer o que está no nosso coração, não é para que Ele saiba qual é o nosso caráter, é porque Ele deseja que nós enxerguemos a nossa real condição. As provas são necessárias para que possamos nos conhecer à luz da revelação divina. Não é o Senhor quem precisa me conhecer, sou eu que preciso identificar o meu interior sujo, maligno, contaminado pelo engano do mundo
e pela influência do pecado. Por isso, para que eu vivencie a renúncia de maneira plena, é preciso que eu abra mão da minha incapacidade de me enxergar por dentro e assumir o quanto eu sou pecador e quanto sou carente da misericórdia, da graça e do amor do Senhor. Segunda lição que nós extraímos desse texto: renúncia implica em cruz. Mateus 16, 24. Tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei se você em algum momento já ouviu alguém dizer isso. Geralmente, num contexto religioso, nós imaginamos que a nossa tarefa é carregar a cruz de Cristo. Como interiorano que sou, nordestino, de uma cultura religiosa diferente da que vivo hoje, eu vi muitas vezes personagens carregando a cruz. E esse vínculo, essa percepção, era sempre a conotação de que eu preciso carregar a cruz de Cristo. Aquele vínculo da cruz era como um amuleto, algo que ia me libertar, algo que ia me favorecer, algo que ia me beneficiar. Mas o texto que lemos diz: tome a sua cruz. Amado, o Senhor não quer que carreguemos a cruz de Cristo. Ele quer que carreguemos a nossa cruz. Nesta palavra, o Senhor deseja mostrar que os nossos egos são totalmente desprezíveis e absolutamente inúteis. O Senhor anseia que cada filho dependa unicamente da vida de Cristo em seu interior. Entretanto, poucos cristãos têm a consciência dessa realidade. Já observamos que o discipulado requerido pelo Senhor implica no desejo voluntário de cada filho de Deus. Por isso podemos dizer que a cruz que devemos levar diariamente não é algo compulsório, mas algo que precisa ser requisitado. Na caminhada cristã está implícita a necessidade de renunciarmos, de abrirmos mão dos nossos valores, dos nossos direitos, das nossas justiças e de tudo o que estiver ligado a nós mesmos. Tudo o que envolve o nosso interesse, a nossa vontade e o nosso desejo. E, queridos, isso para muitos é extremamente penoso, doloroso, mas eu lhe afirmo que não há nada mais glorioso do que esta realidade. Jamais poderemos expressar a pessoa de Cristo a parte da operação da cruz. Ninguém pense que a cruz é uma espécie de poder mágico que vai nos livrar do mal ao ser invocado. Não! A cruz é um princípio. E de livre vontade, precisamos aceitar como uma atitude de renúncia. O princípio da cruz envolve negar a vida da nossa alma. Tomar a cruz implica em abrir mão de vantagens, direitos, prestígios, posições. Levar a cruz implica em renúncia. Será que percebemos com clareza a realidade da nossa queda para confessarmos o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 7,18, quando ele diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Paulo afirma nesse texto e em outros versos que é impossível vivermos o cristianismo com a vida natural. É impossível vivermos o cristianismo sem a capacidade de renunciar.
Eu tenho que abrir mão de mim mesmo para que o Espírito de Deus opere em mim o seu querer. O nosso Deus é tão bondoso que permitirá que o santo fracasse, seja muitas vezes humilhado, até que esse veja o quanto é miserável o seu estado. Por isso Paulo reafirma em Romanos 7,14: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não são poucos os cristãos que, quando estão vivendo as tribulações, acusam a Deus, apontam para Deus, querem culpar Deus. Porém, esses se esquecem que esta reação é a prova evidente de seu apego ao próprio ego. Nós amamos transferir as nossas responsabilidades. Nós amamos encontrar culpados para o desastre das nossas próprias decisões. Na maioria das vezes, inflamadas pelo eu, contaminadas pelo ego, movidas pela nossa incapacidade de reconhecer o quanto nós estamos longe da verdade de Deus. O quanto muitas vezes aparentamos uma realidade que não passa de uma farsa, porque o nosso interior não pactua com aquilo que nós apresentamos, não combina com aquilo que nós mostramos. Que Deus nos ensine a tomar a cruz e seguir. Terceira lição que extraímos desse texto: renúncia implica em quebrantamento. A renúncia vai sempre levar a um estado de submissão. E servir a Deus, andar com Deus, viver a verdade de Deus, se torna impossível quando eu não sou uma pessoa quebrantada. Eu preciso permitir que o Espírito de Deus toque a minha alma, visite o meu interior. Eu preciso me sentir emocionado ao ouvir falar sobre Deus. Eu preciso aprender a chorar na presença do Pai. Eu preciso lamentar por aqueles que não conhecem a Jesus. Isso é quebrantamento. Mateus, capítulo 16, o verso 25, do texto que lemos, diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Renúncia. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Não basta aceitarmos a cruz como uma doutrina. E também essa realidade não será suficiente se simplesmente concordarmos com ela como princípio. Precisamos almejar que a cruz trabalhe a nossa vida. Por isso ela precisa ser carregada. A cruz é terapêutica. A cruz é um trabalho de tratamento. Nós temos que pedir ao Pai das luzes que esmague o nosso eu, nos quebrante, nos humilhe, para que Cristo possa se manifestar em nós e através de nós. Meus irmãos, jamais haverá manifestação da igreja que Cristo está edificando a parte do quebrantamento que a cruz promove. A renúncia é uma condição indispensável para aqueles que desejam nutrir uma intimidade verdadeira e sincera com Deus. Igreja sem o princípio da cruz não passa de um clube social, de um encontro religioso. Nós podemos ter boas reuniões, música de qualidade, mensagens eloquentes, mas se a cruz não for a experiência diária dos santos, do povo de Deus, não passa de meros fariseus, evangélicos religiosos, ainda que salvos. O Senhor Jesus enfatiza a importância de levarmos a cruz diariamente.
Lucas capítulo 9, versículo 23 está escrito: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Em seu propósito eterno, Deus pode nos colocar em centenas de situações difíceis. Um problema no lar, uma situação complicada no nosso trabalho, uma enfermidade física. Tudo isso pode ser um meio pelo qual o Senhor busca nos ganhar para Ele mesmo. O papel da cruz é romper com tudo aquilo que nos separa de Deus. De alguma forma, trabalhar o nosso ego, esmagar o nosso eu, porque é uma grande barreira, é um grande impedimento para o fluir do Espírito de Deus em nosso interior. O Senhor quer se revelar através de nós, mas isso não acontecerá enquanto a vida da alma estiver no trono, na condução, no caminho, na direção. Somente a cruz pode romper com o nosso eu sujo para que Cristo cresça e seja visto em cada atitude, em cada gesto e em cada palavra que proferimos. O Senhor quer mais do que isso. Ele quer que o seu Filho seja admirado por nós, reverenciado por nós. Que a vontade do Pai seja estabelecida no testemunho que damos do Filho. Nós podemos dizer que a igreja gloriosa é aquela que pode expressar plenamente a pessoa bendita de Jesus Cristo. Para tanto, a renúncia na vida dos santos é insubstituível. Eu lhe afirmo, enquanto o nosso eu prevalecer, enquanto continuarmos ouvindo a voz do nosso interior, enquanto permitirmos que o nosso ego domine as situações da nossa vida, nós vamos ser impedidos de nos relacionarmos plenamente e intimamente com o Senhor. Por isso, a minha oração hoje é que o Senhor nos ensine a renunciar. Que hoje essa seja a sua atitude. Que nessa manhã reflexiva, em que lembramos o sacrifício vivo de Cristo na cruz. E esse é o exemplo máximo de renúncia. Embora sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem, habitou entre nós e foi levado à cruz. Ele renunciou à própria vida em meu e em seu favor. Não há exemplo de renúncia maior do que a de Jesus. Ele abre mão de si mesmo em nosso favor. Que você possa já se preparando para o momento que vamos viver agora da ceia do Senhor, se colocar diante do Pai em atitude de renúncia, de quebrantamento. Eu sei que talvez para muitos agora seja um momento de conforto, talvez algum esteja sentado aí no sofá, outros ainda deitado, mas eu queria te pedir um favor agora. Eu queria que você na sua casa aí se colocasse de pé. Aqueles que puderem, obviamente. E aqueles que puderem, eu ainda insisto em algo maior. Eu queria te convidar, em atitude de renúncia e de quebrantamento, que neste momento comigo, você pudesse se ajoelhar e dissesse assim comigo: Pai, esse meu gesto, essa minha atitude, é para mostrar o meu desejo de abrir mão do meu eu, do meu ego, do meu interior. É o meu desejo de renúncia para que tu opere em mim a tua vontade. Porque a minha vontade é suja, a minha vontade é enganosa, a minha vontade é pecaminosa, mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Você pode fazer essa oração comigo agora? Dobre o seu joelho. Se coloque diante do Senhor. Pai, nesta manhã, Senhor, tão especial, em que lembramos o teu sacrifício vivo na cruz,
em que lembramos, Pai, que sem a cruz é impossível vivermos o cristianismo verdadeiro. Que sem a renúncia, sem a abnegação, sem a rendição, sem o quebrantamento, sem a humilhação, não há relacionamento contigo. Por isso, Pai, juntamente com meus irmãos, Pai, eu me coloco nessa manhã diante da Tua presença santa e te peço, visita-nos, Senhor. Ó Deus, e traz à mente de cada um dos meus irmãos a necessidade, Pai, de renunciarmos. Ó Deus, que esse ego sujo, ó Deus, esse eu vaidoso, arrogante, ó Deus, interesseiro, seja mortificado, Senhor, para que a Tua verdade, a Tua palavra, o Teu poder prevaleça sobre os nossos interiores. Visita-nos, Pai, de forma sobrenatural hoje e traz-nos, Senhor, a consciência do quanto nós precisamos de Ti. Ó Deus, que sejamos capazes nesta manhã de tomar a cruz e Te seguir. Esse é o nosso desejo e essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos prepare nesse momento para vivermos esse ato tão importante, esse memorial que nos lembra o sacrifício de Cristo na cruz do Senhor. Nós temos duas ordenanças que nos foram deixadas por Jesus, o nosso Mestre: a ceia e o batismo. Jesus tanto vivenciou de maneira integral esses dois momentos, que o marco do início do seu ministério foi o seu batismo por João Batista. E um dos atos finais do seu ministério foi a celebração da ceia do Senhor. Por isso esse não é apenas um momento simbólico, mas é um memorial. E por isso a palavra de Deus nos traz a necessidade desse olhar para dentro, desse autoexame, dessa reflexão interior. E só assim é possível participar do pão e do vinho, desses elementos que nos faz lembrar o corpo e o sangue de Jesus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, fizesse agora esse exame interior. Glória a Deus, que possamos juntos fazer esta leitura que se encontra no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. E assim diz o texto: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Participe em família desse momento tão especial.
Glória a Deus. Nós aqui na Igreja Batista do Lago Norte, de maneira extremamente responsável, temos obedecido todos os protocolos. O pãozinho está embrulhado num plástico. E agora nós vamos dar continuidade a esse momento, que acima de tudo é um momento espiritual. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, este é meu corpo que é dado em favor de cada um de vocês. Agora comam em memória de mim. Comamos gratos ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos amou de uma tal maneira que o Senhor enviou o Seu melhor, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor manifesto nas nossas vidas por intermédio de Jesus Cristo. Jesus, que o Senhor possa agora alcançar cada coração, cada vida, cada família, com a Tua graça, com o Teu amor. Jesus, que possamos a cada dia honrar o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra afirma que da mesma forma, após a ceia, o Senhor toma um cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, o Novo Testamento. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Que como família do Senhor, que como servos do Altíssimo, que como a sua esposa, como a sua noiva preparada, possamos celebrar o sangue do Cordeiro, que nos lava, que nos purifica, que redime as nossas vidas de todo e qualquer pecado. Participe, beba do sangue. Louvado e bendito seja o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer, nós queremos reconhecer em todo o tempo, Pai, que não há outro Deus como Tu, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo sacrifício vivo do Teu Filho na cruz, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ofereceste o Teu melhor, o Cordeiro Imaculado, Senhor. Aquele que veio e venceu, Senhor. Aquele que nos deu um livre acesso a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, que possamos rememorar, que possamos vivenciar, que possamos, Senhor, glorificar o nome de Cristo Jesus sobre toda a nossa vivência, sobre os nossos dias, Pai, diante das nossas atitudes, Senhor, que o nome de Cristo Jesus possa ser exaltado e elevado ao mais alto ponto, Pai. Usa-nos, Senhor, através do sacrifício do Teu Filho, que jamais esqueçamos deste amor sem limites. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje à noite nós viveremos um momento muito especial. Nós retornaremos à nossa atividade presencial aqui no culto. Obviamente, obedecendo todos os critérios do decreto governamental. Estaremos com um afastamento de 1,5 m por pessoa. Pedimos às pessoas
maiores de 60 anos para que nos assistam através da TV IBLN, e também as crianças com menos de 12 anos. Então, nós vamos ter esse intervalo aí de 12 a 60. E se você tem, lógico, alguma enfermidade que lhe impossibilita, que também você possa nos assistir através da TV IBLN. Vamos obedecer todos os protocolos. Hoje nós teremos o culto às 19 horas. Será um momento especial de retorno das nossas atividades aqui no templo. E no próximo domingo, às 17 horas, nós teremos mais um culto drive-in. E aí todos vocês estão convidados. Você pode vir no seu veículo, no seu carro, devidamente organizado, com a sua máscara, e participar conosco desse momento em que toda a igreja está convidada. Não tem restrição, porque você vai poder ficar no seu carro e ouvir uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Estamos fazendo uma pré-inscrição para aqueles que desejam estar conosco hoje à noite. Se você deseja, entre lá na nossa página Dias de Imersão, faça a sua inscrição e, se ainda houver vaga, você poderá participar. Que Deus possa nos abençoar neste dia, guardar o nosso coração das emoções. Estamos muito felizes porque em meio às lutas e dificuldades da vida, o Senhor tem nos sustentado. E aquele que nos trouxe até aqui vai nos levar à vitória, porque não há impossíveis para o Senhor. E cremos que aquele que começou a boa obra há de completar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repousem sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Até logo mais à noite. Não esqueça de deixar o seu like, de nos também compartilhar o nosso link com outras pessoas. É sempre uma alegria em tê-los conosco. Até logo mais à noite, em nome de Jesus.